A neve engoliu a estrada, quando Miguel travou a fundo. Uma mulher cambaleava pela nevasca com 3 crianças, uma desmaiada nos braços, implorando por ajuda que ninguém mais parou para dar. Ela o recusou no início, o medo vencendo a lógica até a respiração do menino falhar. Miguel disse uma frase que a congelou no lugar: "Venha comigo." O que aconteceu depois mudou todas as suas vidas, mas não da maneira que ela esperava. Antes de irmos adiante, adoraríamos que você apertasse o botão de inscrever-se. Seu apoio significa o mundo para nós e nos ajuda a trazer ainda mais histórias poderosas. Agora, vamos começar. A neve batia no para-brisa em lençóis densos e furiosos quando Miguel Ferreira os avistou. Uma mulher com um casaco de inverno claro tropeçava no acostamento da estrada da serra, arrastando 2 crianças pela neve, enquanto outro menino pendia desacordado em seus braços. O cabelo dela estava coberto de gelo. Os rostos das crianças estavam vermelhos e machucados, os cachecóis rígidos de gelo. O vento as empurrava como se quisesse arrancá-las da terra. Miguel encostou sua velha caminhonete no acostamento e desligou o rádio. Por um segundo, apenas observou. As pessoas nesta cidade atravessavam a rua para evitá-lo. O chamavam de viúvo fracassado em piadas sussurradas no café. Mas vendo a cabeça daquele menino cair para trás, sentiu o mesmo soco afiado no peito da noite em que sua esposa morreu. Pegou o casaco, saiu no meio da tempestade e o frio arrancou-lhe o fôlego. "Senhora!" gritou, as botas esmagando a neve. "A senhora não pode estar aqui fora." Ela recuou como se ele fosse o perigo, apertando as crianças contra si. "Estamos bem!" gritou, a voz tremendo. Seus olhos piscaram para seu rosto pálido e cansado, depois para a caminhonete velha, depois para a estrada vazia. "Continue dirigindo." Uma das meninas tentou ficar mais ereta, mas seus joelhos tremeram. O menino nos braços da mulher emitiu um som fraco. Depois silenciou. Sua mão enluvada pendia, os dedos rígidos. Miguel sentiu o pulso disparar. Deu mais um passo, palmas abertas, tentando parecer menor, mais suave, qualquer coisa menos ameaçador. A neve se acumulava em seus cílios. "Ele não está bem", disse Miguel. "Olhe para ele." O olhar da mulher caiu no rosto do filho. Por um instante, ela pareceu deixar o corpo. Medo, orgulho e todos os avisos que já recebera sobre homens estranhos lutavam em suas feições. Faróis de um SUV que passava os iluminaram e continuaram. Ninguém parou. Miguel engoliu a dor. Claro que passariam direto. "Escute", disse, a voz mais baixa agora, quase um segredo. "Minha casa fica a 10 minutos daqui." "Eu não te conheço", ela sussurrou. "Tudo bem", ele respondeu, "mas a tempestade não se importa com quem você confia." O vento aumentou, afiado e selvagem, empurrando as crianças para o lado. A menor começou a chorar. Um som fino e quebrado arrancado pelo frio. Miguel deu mais um passo e estendeu os braços para o menino. Suas mãos tremiam, não de medo dela, mas da memória de um corredor de hospital e um médico que não conseguia encará-lo. "Venha comigo", disse calmamente. "Ninguém sobrevive a esta serra sozinho." Por um segundo ninguém se moveu. A neve chiava contra o guarda-rail. Lá embaixo, na cidade, as mesmas pessoas que brincavam dizendo que Miguel era inútil sentavam em salas quentes, sem saber que ele estava aqui discutindo com a morte por causa de estranhos. Ele se recusou a recuar. O menino em seus braços deu uma expiração suave. Foi isso que a quebrou. Ela acenou uma vez, pequeno e derrotado. Miguel avançou rápido e levantou a criança com mãos cuidadosas. O peso o surpreendeu. Crianças nunca eram tão quietas. A mulher reuniu os outros e seguiu, as botas afundando profundamente na neve. Sua respiração vinha em explosões rápidas e de pânico. A menina mais nova se agarrou à sua manga, escorregando a cada poucos passos. Miguel abriu a porta da caminhonete e os ajudou a entrar.
O interior cheirava a café velho e graxa de motor. O caderno de desenho de sua filha estava no chão. Uma sacola de compras com sopa enlatada rolou sob o banco. A mulher hesitou novamente, examinando tudo, passando por medo, suspeita, esperança e exaustão em apenas alguns segundos. Miguel ligou o motor. Ele tossiu uma vez, antes de despertar roncando. Ele se inclinou para a frente, espiando pela tempestade, enquanto os limpadores espalhavam pó branco pelo vidro. A cabeça do menino repousava no ombro de Miguel. Suas respirações eram rasas, espaçadas demais. Miguel manteve uma mão firme nele enquanto dirigia com a outra. Enquanto avançavam pela estrada, a mulher finalmente falou. Sua voz soou cansada o suficiente para desabar. Meu nome é Sofia. Estávamos numa viagem de esqui. O carro derrapou na curva. Perdi meu marido no caos. Alguém o tirou de lá, mas não me viram a mim e as crianças. Caminhei por horas tentando encontrar alguém. Miguel acenou. Conhecia essas estradas. Uma vez que o inverno as tomava, engolia os erros por inteiro. Escolheu uma noite difícil para lutar contra a serra. Ela soltou uma respiração fraca e sem humor. Não tive escolha. A garotinha no banco de trás sussurrou. Mãe, minhas mãos doem. Miguel ajustou o aquecedor. Ar quente escorreu devagar no início, depois mais forte. A menina segurou as palmas na frente da ventilação, observando-as ganharem cor. A outra criança se inclinou no braço de Sofia, os olhos semicerrados. Miguel continuou dirigindo, devagar, mas determinado. A cada poucos segundos, olhava para o menino inconsciente. O hematoma ao redor de sua bochecha parecia recente. O frio tinha sugado a cor de seus lábios. Miguel sentiu uma onda de medo. Pisou no acelerador, forçando a caminhonete ainda mais, mesmo quando os pneus derrapavam. Pequenas casas estavam enterradas em ambos os lados da estrada. Luzes de varanda piscavam atrás de cortinas. As pessoas estavam acordadas, aquecidas, inconscientes da tempestade, esvaziando uma família no banco traseiro de sua caminhonete. Miguel ouvia os rumores que esses mesmos vizinhos espalhavam sobre ele. O homem que fracassou na carreira, o viúvo que não conseguia manter as coisas juntas, o cara que transformou ideias brilhantes em pó depois que o luto o engoliu. Ele apertou a mandíbula. Esta noite não era sobre reputação, era sobre fazer 4 estranhos passarem por uma tempestade que não se importava com nenhum deles. A caminhonete bateu num buraco, sacudindo todos. Sofia estremeceu. Miguel estabilizou o menino novamente, murmurando algo baixo e firme para se manter focado. Sofia observou suas mãos. Algo mudou em sua expressão. Não confiança, ainda não. Mas o reconhecimento de que este homem estava lutando muito por seus filhos. Viraram numa estrada de terra estreita. A caminhonete gemeu, subindo a inclinação, os faróis cortando a neve rodopiante. A cabana de Miguel apareceu no topo, pequena e escura, exceto por um brilho fraco da janela da sala. Seus filhos estavam lá dentro esperando um jantar que ainda não tinha sido feito. Ele parou perto da varanda e desligou o motor. O silêncio os envolveu, exceto pelo vento raspando nas paredes. Miguel olhou para Sofia. Vamos colocá-los lá dentro. O calor vai bater rápido. Ela acenou, os olhos brilhantes de preocupação e algo mais próximo de esperança frágil. Miguel abriu a porta da cabana com um ombro, carregando o menino inconsciente para dentro. O calor saiu em rajadas, denso e bem-vindo. Uma lâmpada brilhava perto do sofá, e o cheiro fraco de fumaça de lenha flutuava pela sala. Sua filha, Beatriz, se levantou da mesa rapidamente, os olhos arregalando quando viu a família. Seu filho Tiago congelou no meio do passo, com uma panela nas mãos. Está tudo bem, disse Miguel. Temos convidados, peguem cobertores. Beatriz se moveu primeiro, rápida e silenciosa, puxando 2 edredons do armário. Tiago buscou toalhas do corredor.
a mandíbula tensa de preocupação. Sofia guiou suas outras crianças para dentro, atrás de Miguel, pernas instáveis, rostos descongelando no calor. Uma delas soltou um suspiro pequeno quando o calor atingiu seus dedos. Miguel deitou o menino no sofá. Removeu as luvas geladas da criança, esfregando o calor de volta nas palmas rígidas. Sofia se ajoelhou ao lado dele, afastando o cabelo molhado da testa do filho. Sua respiração tremeu. Miguel verificou o pulso do menino novamente. Ainda muito lento, mas estável o suficiente para trabalhar. Ele o envolveu em cobertores e angulou o aquecedor portátil em direção a ele. Beatriz entregou à menina mais nova uma caneca de água morna. A criança a segurou com as duas mãos, os ombros tremendo com a mudança de temperatura. Tiago colocou outra caneca na frente do irmão mais velho, que sussurrou um obrigado suave, a voz fina de frio e medo. Miguel se moveu pela sala com movimentos ensaiados. Água no fogão, toalhas aquecendo perto do aquecedor, botas colocadas perto da porta para que a neve não se espalhasse pelo chão. Ele observava sinais de choque nas crianças. Observava qualquer sinal de que o menino pudesse escorregadeira mais fundo no perigo. Mantinha as mãos em movimento, porque a quietude abria espaço para as memórias que evitava. Sofia finalmente falou, a voz rouca. Achei que íamos morrer lá fora. Miguel se ajoelhou ao lado dela. Você continuou caminhando. É por isso que está aqui. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Rosto queimado pelo vento, olhos ainda afiados mesmo através do medo. Por que você parou? Perguntou suavemente, como se quisesse a verdade por trás da verdade. Miguel deu de ombros, devagar e honesto. Porque alguém uma vez parou por mim quando não precisava. Sua garganta a apertou por um segundo, mas ele empurrou através disso. Eu não ia perder outra família para esta serra. Os ombros de Sofia caíram. Alívio misturado com algo mais pesado, algo mais próximo de culpa por ter hesitado antes. Ela olhou ao redor da cabana, observando os móveis gastos, os desenhos das crianças colados na geladeira, a pilha de correspondências não abertas no balcão. Não era muito, mas era seguro. Era quente. Era exatamente o que ela precisava. A tempestade bateu nas janelas novamente. O som a fez estremecer. Miguel notou. Não pode entrar, ele disse. Você está segura aqui. Sua filha mais nova, agora embrulhada no edredom de Beatriz, se aproximou do aquecedor. Tiago sentou-se por perto, mexendo a panela no fogão, olhando de volta para o menino no sofá a cada poucos segundos. Sofia observou essas pequenas bondades, e algo amoleceu em sua expressão. Ela respirou fundo, se estabilizando. Derrapamos na curva do penhasco. O carro capotou. Meu marido foi puxado por um guia que não nos viu. Subi pela outra porta com as crianças, mas a neve já estava enterrando as marcas. Continuei pensando que ele voltaria para nós. Miguel acenou. Tempestades mudam de direção. É fácil perder coisas em condições de nevasca. Continuei caminhando em direção às luzes na crista, disse ela. Não sabia se alguém nos encontraria. Bem, disse Miguel calmamente, ajustando o cobertor ao redor do filho dela. Eu encontrei. Por alguns segundos ninguém falou. O único som era o chiado suave do aquecedor e a respiração lenta e frágil do menino no... Sofia limpou o rosto com a manga, segurando as lágrimas. Não queria que as crianças vissem. Obrigada, ela sussurrou. Não sei como te pagar. Miguel balançou a cabeça. Apenas se aqueça. Isso é suficiente por hoje. Ela olhou para ele novamente, desta vez com reconhecimento. Não medo, não dúvida. Algo mais próximo de respeito, crescendo devagar e firme. A madrugada empurrou uma luz cinza fraca pelas cortinas quando o menino finalmente se mexeu. Seus dedos se contraíram sob o cobertor. Sofia se inclinou sobre ele, a mão tremendo enquanto tocava sua bochecha. Uma respiração fina escapou dela, meio soluço, meio oração.
Miguel observou a cor retornando ao rosto da criança. Não era perfeito, mas era o suficiente para agir rápido. Precisamos do número do seu marido, disse Miguel calmamente. Ele está procurando por vocês. Deixe-me trazê-lo aqui. Sofia acenou e puxou um pedaço de papel úmido do bolso do casaco. Sua caligrafia estava borrada, mas o número estava legível. Miguel entrou na cozinha, discou e esperou. A chamada conectou imediatamente. Uma voz masculina frenética explodiu, implorando por respostas. Miguel falou firme, mantendo o homem calmo, dando o endereço, explicando a condição das crianças. Quando desligou, os olhos de Sofia estavam fixos nele. "Quanto tempo?" ela perguntou. Ele disse que já está na estrada. A casa mudou para um ritmo silencioso e urgente. Tiago limpou o espaço ao redor do sofá. Beatriz reaqueceu caldo no fogão. As crianças mais novas descansaram contra Sofia, seus corpos não mais rígidos de frio, mas pesados de exaustão. Miguel verificou o menino novamente, ajustando cobertores, observando a elevação e queda de seu peito. Sofia seguiu cada movimento, sua confiança agora sólida e tácita. Lá fora, a tempestade enfraqueceu. A neve ainda flutuava pelo quintal, mas o céu parecia mais claro, quase perdoando. Miguel saiu na varanda por um momento. Respirando o frio afiado, ele olhou para as marcas de pneus levando a sua cabana. Logo, elas se encheriam, desaparecendo como a noite anterior, não deixando rastro do perigo que quase engoliu 4 pessoas inteiras. Motores roncaram à distância. Não o ronco lento de caminhonetes locais, algo mais pesado, mais rápido. Miguel caminhou até os degraus da varanda assim que um SUV preto cortou a última curva e derrapou até parar na frente de sua cabana. A porta se abriu violentamente. Um homem com um casaco de inverno caro saltou para fora, correndo pela neve antes que o veículo parasse completamente. Ele passou por Miguel sem hesitação, entrando na cabana. No momento em que viu sua esposa e filhos, caiu de joelhos. Seus soluços racharam pela sala, crus e sem polimento. Sofia envolveu seus braços ao redor dele, tremendo de alívio. As crianças se agarraram a ambos. Até o menino no sofá estendeu a mão fracamente em direção ao pai. Miguel ficou na porta, dando-lhes o momento. O homem finalmente se levantou e olhou para ele, os olhos vermelhos, a respiração irregular. Caminhou em direção a Miguel com um tipo de descrença atordoada. Você os salvou. Miguel mudou o peso, desconfortável sob a intensidade. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. O homem balançou a cabeça com força. Não, as pessoas passaram direto ontem à noite. Eu sei que passaram. Você não. Seu olhar se moveu pela cabana, observando os cobertores, as toalhas, o aquecedor direcionado para seu filho, a panela fervendo no fogão. Ele se aproximou. Me diga o que você precisa. Qualquer coisa. Eu pago o que devo. Miguel quase riu. Dívida não era o ponto. Estou bem, disse. Só fico feliz que estejam seguros. Mas o homem não estava mais olhando para ele. Estava encarando a mesa ao lado do sofá, onde os rascunhos antigos de Miguel estavam espalhados. O pequeno dispositivo estava entre eles, fios expostos, meio acabado, mas promissor. Ele o pegou gentilmente. O que é isto? Miguel hesitou. Só uma ideia. Não consegui terminar. Para emergências? O homem perguntou, virando o dispositivo devagar. Para encontrar pessoas? Miguel acenou. Essa era a esperança. O homem olhou de volta para ele com uma expressão firme e medida, do tipo que as pessoas usam quando suas mentes já estão correndo à frente. Isso poderia mudar tudo. Miguel piscou sem saber o que dizer, mas o homem continuou, a voz firme, grata e certa ao mesmo tempo. Quero ajudá-lo a construir isso, totalmente, adequadamente, o que for preciso. Atrás deles, Sofia observava, os olhos suaves, entendendo que algo tinha mudado novamente, mas desta vez na direção de Miguel.
E o peso da noite finalmente quebrou em seu peito, não de medo desta vez, mas da possibilidade se formando silenciosamente na luz da manhã. Um ano depois, Miguel estava sob luzes de palco que banhavam a sala em dourado. A multidão esperava em silêncio nítido, enquanto ele aceitava o Prêmio Nacional de Inovação, o dispositivo polido repousando em sua palma. Os repórteres esperavam números, estratégia, conversa de mercado. Em vez disso, Miguel falou sobre a noite em que o mundo quase engoliu uma família numa estrada de serra. Descreveu a tempestade, o medo nos olhos de Sofia, a respiração falhando do menino e o momento em que a escolha substituiu a hesitação. Disse a eles que não era um gênio, apenas um homem que se recusou a passar por alguém perdendo a esperança. A plateia se inclinou mais perto a cada palavra. O empresário sentava na primeira fila, mãos entrelaçadas, o orgulho claro em sua expressão. Seu investimento transformou o esboço abandonado de Miguel no mais novo padrão de segurança do país. Adotado em equipes de resgate e zonas de desastre em todo o mapa, vidas já estavam sendo salvas por causa disso. Miguel terminou com algo simples. Disse: "O mundo se curva quando as pessoas decidem não desviar o olhar." Ele dedicou o prêmio aos pais solteiros lutando sozinhos. Depois anunciou a fundação construída em memória de sua esposa, oferecendo subsídios, ferramentas e apoio a famílias presas em tempestades próprias. Quando ele saiu do palco, os aplausos o seguiram como um calor longo e constante. Pela primeira vez, desde que perdeu tudo, Miguel não se sentiu negligenciado ou dispensado. Ele se sentiu visto, ele se sentiu útil e sabia exatamente o que aquela noite na neve tinha criado. Um legado que sobreviveu ao medo e transformou um homem comum numa linha de vida para milhares. Se esta história te tocou, lembre-se disso. Uma escolha pode puxar alguém para fora de uma tempestade que eles pensavam que iria engoli-los inteiros. Seja a pessoa que para, que vê, que intervém, e se você quer mais histórias que te lembrem como é a coragem silenciosa, inscreva-se e fique conosco. Seu apoio nos ajuda a manter esses momentos vivos.